Olá, ouvintes da Rádio CBN Campinas. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, o assunto é a ortopedia pediátrica. Nossa convidada da semana é a doutora Ana Gabriela Kuog. Doutora, obrigado pela sua participação no CBN Saúde desta semana. E para a gente começar, doutora, é recomendado levar as crianças a um ortopedista, mesmo que ela não apresente problemas ortopédicos, doutora? Qual a importância disso? Com certeza, é muito importante levar as crianças assim como elas são levadas ao pediatra. Hoje em dia, como a ortopedia é subdividida em várias especialidades, então podemos dizer que temos a vantagem de poder levá-las também no ortopedista pediátrico, pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano, para acompanhar o crescimento da criança. E a partir de qual idade, doutora, vem essa recomendação? Eu sempre oriento a partir mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, quando a criança começa a andar. Porém, existem várias deformidades congênitas, alterações posturais intraútero, que levam os pais a procurarem antes a criança, até por indicação de pediatras. Doutora, quais são os problemas ortopédicos mais comuns entre as crianças nesta primeira fase da infância? As consultas de rotina do consultório, que a gente diz, geralmente são pé planos, mais popularmente conhecidos como pé chato, genovalgo e genovaro, que é o joelho para dentro e o joelho arqueado para fora. Muito comum em criança que começa a andar, daí a gente começa a entrar numa deformidade comum, que é o genovaro, que a criança já nasce com o genovaro. O genovaro, doutor, é aquela forma, a perninha torta da criança? Para fora, é bem torta para fora. E quando é para dentro? Porque tem para dentro também, né? Para dentro, usamos um bordão, que diz, quem valga não cavalga, que é aquele joelhinho tortinho para dentro. Doutora Ana, uma queixa comum dos pais é o pé chato, que nós começamos a falar ontem, né? O que é essa deformidade, doutora? Bom, pé chato, ele é caracterizado como não chega a ser uma deformidade. Toda criança nasce com o pé chato, o pé plano, certo? Não é uma alteração óssea, é uma alteração do coxim gorduroso do pé da criança, associada a uma frouxidão ligamentar que essa criança nasce. Conforme ela vai desenvolvendo, a curvatura do pé vai se formando. Forma aquele côncavo, né? Exatamente. Existem dispositivos como palmilhas, orientações para andar na areia, andar descalços, que podem colaborar com a formatura do arco do pé. Porém, quando há uma deformidade congênita, propriamente dita, associada, devem ser investigadas outras patologias associadas ao pé plano. Doutora, e quais as consequências que o pé plano pode trazer no desenvolvimento futuro da criança? Se a criança não tiver dor alguma, não há nenhum problema. Apenas um desvio no eixo mecânico associado ao genovalgo, que é o joelho para dentro. Então, essa alteração mecânica, ela traz um genovalgo, joelho para dentro, assim como o pé plano. E futuramente pode causar sobrecarga em joelho e região de médio pé, que é a região interna do pé. Tá. E existe um tratamento, doutora, quando já se percebe o pé plano da criança, uso de equipamentos? Então, sobre o tratamento é muito discutido hoje em dia, há colegas médicos que indicam palmilhas, outros não. Eu digo muito que a palmilha trata muito os pais, porque leva a criança ao ortopedista pediátrico, leva em 1, leva em 2, leva em 3 e ninguém faz nada. Então, automaticamente a gente acaba indicando uma palmilha para tratar o pé da criança, auxiliar na formação do arco, mas não que isso vá mudar a história do pé da criança, e acaba tratando a família também, Lógico que com um bom senso. Doutora Ana, quando o desenvolvimento dos membros inferiores da criança pode ser motivo de preocupação? Bom, criança, quando começa a deambular, a andar, é quando os pais começam a perceber alguma alteração. Então, o primeiro sinal, que é rotina em consultório, é o claudicar, é o mancar da criança. Isso desperta preocupação. E a primeira coisa que deve ser investigada é o que a gente chama de anisomelia, que é a diferença entre o tamanho das pernas da criança, que existem várias causas.
Outra coisa muito comum da diferença dos membros é a criança andar na ponta dos pés, também associada a desde doenças graves do sistema nervoso central, como uma paralisia cerebral, até causas idiopáticas, sem causa, que a criança adquire essa forma de andar na ponta do pé para facilitar a sua locomoção. Porém, um trabalho de fisioterapia com treino de marcha, ou seja, ensinar a criança a andar, resolve. Doutora, mas esse andar na ponta do pé, ele não é comum, né? É comum. No consultório do ortopedista pediátrico é bem comum. Então, assim, muitas famílias, inclusive os avós, né, dizem é comum, os pais andaram quando eram crianças, porém, mesmo sendo comum, deve ser investigado por um especialista devido a várias deformidades associadas, até a ausência congênita de algum osso que causa essa diferença entre os membros, encurtamento congênito do tendão de Aquiles, que deve ser tratado quanto antes possível. Então eu sempre digo e repito, como existe a especialidade e está acessível, por que não levar? Doutora, durante esse processo, a criança ela apresenta sinais que possam despertar a preocupação dos pais durante esse processo do crescimento dos membros inferiores? Ah, sim. Algumas crianças deixam de brincar por apresentar dor. É difícil a criança falar para os pais que está doendo, porque é pequena. As crianças manifestam, como que eu vou dizer, sintomas sutis. Por exemplo, está correndo com os amiguinhos, de repente ela para de brincar. Aí a mãe fala, filho, filha, vai brincar. E a criança fala, não, mamãe, não quero mais. Isso é um sinal. Uhum. Câimbras também podem ser considerados sinais? Câimbras também podem. São mais raras em criança. O que é mais comum é a dor do crescimento também, que a gente entra daí em outro assunto. Doutora Ana, o que é a cifose, doutora? Bom, a cifose é uma deformidade na coluna vertebral, onde a coluna ela fica côncava, certo? Toda a coluna vertebral, ela tem uma curvatura fisiológica. Então, a coluna cervical, que é mais em cima, ela tem uma lordose. Desce para a coluna torácica, que tem uma cifose. Continuando com a coluna lombar, que tem uma lordose fisiológica também. Hoje em dia, eu tenho muita procura no consultório, porque a geração de hoje das nossas crianças está muito associado com informática, computadores, celulares. Então, as crianças sentam numa postura totalmente errada, né? Porque visam a diversão eletrônica. E a postura acaba ficando totalmente cifótica. Associada à dor, porque essas crianças não fazem mais atividade física como antigamente. E esse problema da cifose, ela aparece a partir de qual idade? Mais comum a partir dos 4, 5 anos de idade. Ah, eu pensei que fosse mais já em adolescentes. Não. Adolescentes é uma cifose que a gente vê já tardia, mais difícil de corrigir. Quando a gente pega uma criança de 4, 5 anos que já está em computador, já está introduzida nesse mundo informatizado, já apresenta uma cifose. E a gente já começa com atividades físicas, até fisioterapias. Porém, tem a cifose patológica, né? A mais comum é a cifose de Scheuermann, que é uma deformidade vertebral, onde a vértebra ela atinge 3 vértebras seguidas, com aspecto côncavo e convexo. Doutora, mas há tratamento, né? Há tratamento, sim. E quais são os mais comuns? Mais comum, inicial, é tratamento conservador, com melhora de postura, fisioterapia, até podendo chegar a casos mais graves, como o uso de coletes. Doutora Ana, na adolescência é recomendado a musculação? Sim, eu sempre indico a atividade física o mais precoce possível. Hoje em dia, os educadores físicos, os personal trainers, estão muito bem especializados.
Então, a partir dos 12, 14 anos, a criança já pode iniciar sim, porém com orientação, com um profissional. Ah, tá ok, porque senão pode prejudicar Pode até ela tá em fase de prejudicar a crescimento, cartilagem né? de crescimento, exatamente. Certo. Doutora, na fase escolar, quais são os cuidados para fugir dos problemas ortopédicos, né? Porque sabemos que a mochila pode causar problemas, né? Sim, a mochila é uma das principais causas de dor, né? Antigamente era mais. Hoje em dia, com o dispositivo das rodinhas, né, está mais fácil para as crianças carregarem. E as escolas, elas estão mais conscientes quanto a isso também. Não se exige mais tanto peso na mochila. O que eu oriento muito, as orientações básicas para uma mochila, seriam de 4 a 5 dedos acima da coluna lombar, a mochila sendo usada com as 2 alças, bem presa nas costas, e geralmente 10% do peso da criança. Caso esse peso seja maior, levar o resto do material nas mãos. Certo. Doutora, falando no peso, a obesidade infantil, ela pode acarretar também problemas ortopédicos? Muito, principalmente em região de coluna e joelho, porque há uma sobrecarga nos membros inferiores. Então, isso prejudica muito, causando dores precoces. E volto a comentar o que eu havia comentado antes sobre o mundo informatizado. Então, as crianças brincam menos, fazem mais atividade física e ficam mais em computadores, em celulares. Vocês já fazem menos atividade física, Muito menos, muito menos. Alteram postura, aumenta índice de obesidade, diabetes. Obrigado, doutora Ana Gabriela, pela sua participação no CBN Saúde desta semana e até uma próxima ocasião. Obrigada, eu que agradeço o convite. Lembrando, todas as entrevistas com a ortopedista pediátrica podem ser conferidas novamente no portal cbncampinas.com.br, no link Colunas, que fica bem no alto da página. Bom final de semana a todos e até semana que vem com um novo assunto aqui no CBN Saúde. Flávio Botelho para o CBN Saúde.